Desde que me entendo por gente, aprendi a ser forte. Não foi uma escolha consciente, mas uma necessidade que surgiu das circunstâncias da minha vida. Meus pais sempre estavam ocupados, mergulhados em seus próprios mundos de trabalho e preocupações. Meu pai, um homem sério e distante, raramente estava em casa, e quando estava, parecia mais um espectro do que um pai. Minha mãe, por outro lado, estava sempre cansada, sobrecarregada com as demandas da vida doméstica e do emprego. E eu, sendo o filho mais velho, naturalmente assumi o papel de cuidador da minha irmã mais nova, Clara. Aos 7 anos, já sabia fazer coisas que muitas crianças nem sonhavam em fazer sozinhas. Eu preparava o jantar, ajudava Clara com a lição de casa, garantia que ela estivesse limpa e arrumada antes de dormir. Eu me orgulhava disso, de certa forma. Achava que ser forte era minha essência, algo que me definia. Na escola, era o aluno responsável, aquele que todos podiam contar. Em casa, era o filho exemplar, o irmão protetor. Mas, por dentro, era como se eu estivesse sempre segurando algo pesado, algo que, se eu relaxasse por um segundo, iria me esmagar. E eu não podia deixar isso acontecer. Afinal, eu era o forte. Lembro-me de uma noite em particular, quando eu tinha uns 10 anos. Clara estava com febre alta, e meus pais estavam fora, como de costume. Eu estava assustado, mas não podia mostrar. Peguei um pano úmido, coloquei na testa dela e fiquei ao seu lado até que a febre baixasse. No dia seguinte, meus pais nem perceberam que algo havia acontecido. E eu não disse nada. Porque era o que eu fazia, cuidava das coisas, mantinha tudo sob controle. Na adolescência, essa postura só se solidificou. Eu era o amigo que todos procuravam quando precisavam de conselhos, o ombro amigo que nunca falhava. Mas, no fundo, eu me sentia como um ator em um palco, interpretando um papel que eu não tinha certeza de como havia assumido. Sorria quando precisava sorrir, acenava com a cabeça quando precisava concordar, e sempre, mantinha minhas próprias dores escondidas. Na vida adulta, carreguei essa mesma máscara. No trabalho, era o profissional competente, aquele que nunca falhava, que sempre entregava além do esperado. Com meus amigos, era o confidente, aquele que sempre estava lá para ouvir, para ajudar. Mas, por dentro, eu me sentia cada vez mais vazio, como se estivesse vivendo uma vida que não era realmente minha. Havia momentos em que eu sentia que estava à beira de um colapso, mas eu sempre encontrava uma maneira de me recompor. Você é forte, eu dizia a mim mesmo. Você sempre foi forte. E assim seguia, dia após dia, ano após ano, carregando o peso do mundo nas costas, sem nunca parar para questionar se eu realmente precisava carregar tudo sozinho. Mas, como descobri mais tarde, a força que eu tanto orgulhava era apenas uma fachada, uma máscara que eu usava para esconder a dor que eu não queria enfrentar. E, como todas as máscaras, ela não podia durar para sempre. Foi só quando o passado veio à tona, trazendo consigo um segredo que eu havia enterrado há décadas, que eu percebi o quanto aquela força era frágil. E, no momento em que a máscara caiu, eu finalmente entendi que ser forte não significa carregar tudo sozinho. Às vezes, a verdadeira força está em admitir que você não está bem, em pedir ajuda, em se permitir ser humano. Mas, naquela época, eu ainda não sabia disso. Eu apenas seguia em frente, dia após dia, fingindo ser forte, sem perceber que, no fundo, eu estava apenas esperando o momento em que tudo desmoronaria. A vida seguia seu curso, como sempre havia seguido. Eu continuava sendo a pessoa em quem todos confiavam, o pilar que sustentava os outros, enquanto eu mesmo me esforçava para não desmoronar. Mas, no fundo, havia uma inquietação que eu não conseguia explicar, uma sensação de que algo estava errado, como se houvesse uma peça faltando no quebra-cabeça da minha existência. Foi em uma noite comum, durante uma visita à casa dos meus pais, que tudo começou a mudar. Minha mãe havia me pedido para ajudar a organizar o sótão, um lugar que não era revirado há anos. Caixas empoeiradas, móveis antigos e pilhas de objetos esquecidos se amontoavam no espaço apertado. Enquanto eu revirava as coisas, tentando separar o que era lixo do que poderia ser útil, meus olhos pousaram em um envelope amarelado, com meu nome escrito em letras trêmulas. A caligrafia era familiar, mas demorei um momento para reconhecer. Era da minha avó, que havia falecido há mais de uma década. Minhas mãos tremiam levemente ao abrir o envelope, como se meu corpo soubesse, antes mesmo da minha mente, que aquelas palavras iriam mudar tudo. Dentro, havia uma carta. As palavras estavam desbotadas pelo tempo, mas ainda eram legíveis. Minha avó escrevia sobre algo que eu havia reprimido por tanto tempo que quase consegui convencer a mim mesmo de que nunca havia acontecido. Quando eu tinha 6 anos, meu tio, irmão mais novo do meu pai, costumava nos visitar com frequência.
Ele era carismático, divertido, e todos na família o adoravam. Eu também gostava dele, pelo menos no começo. Mas, em uma dessas visitas, algo aconteceu. Algo que, na época, eu era jovem demais para entender completamente, mas que deixou uma marca profunda em mim. Minha avó sabia. Ela havia descoberto, mas, em vez de confrontar meu tio ou me proteger, ela pediu que eu guardasse segredo. Não podemos destruir a família, ela disse, com uma expressão séria que eu nunca havia visto antes. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios para manter as coisas em ordem. E eu obedeci. Enterrei aquela memória tão fundo que, por anos, consegui fingir que nunca havia acontecido. Mas, ao ler a carta, tudo voltou. As imagens, os sentimentos, a confusão, a dor. Era como se eu estivesse revivendo aqueles momentos, sentindo novamente o medo e a vergonha que eu havia reprimido por tanto tempo. A carta da minha avó era uma confissão, um pedido de desculpas que ela nunca teve coragem de fazer em vida. Ela escreveu sobre o arrependimento que carregava, sobre como sabia que havia falhado comigo, mas que, na época, não sabia como agir sem causar um escândalo na família. Ela terminava a carta com uma frase que ecoou em minha mente por dias: eu espero que um dia você possa me perdoar, e que encontre a paz que eu não consegui te dar. Eu me sentei no chão do sótão, com a carta ainda nas mãos, e senti o peso de décadas de silêncio e dor descendo sobre mim. As lágrimas que eu havia engolido por tanto tempo finalmente vieram à tona, e eu chorei como não chorava desde que era criança. Chorei pela criança que eu fui, que não merecia passar por aquilo. Chorei pela família que escolheu proteger um segredo em vez de proteger a mim. E chorei por mim mesmo, por ter carregado aquela dor por tanto tempo, sem nunca permitir que ninguém me ajudasse. Naquele momento, eu percebi que a força que eu tanto orgulhava era, na verdade, uma prisão. Eu havia me trancado em uma cela de silêncio e negação, achando que, se eu fosse forte o suficiente, poderia seguir em frente sem nunca enfrentar o passado. Mas, ao ler aquela carta, eu entendi que não era mais possível continuar assim. O segredo que eu havia enterrado por tanto tempo estava agora exposto, e eu não podia mais fingir que ele não existia. Foi como se uma avalanche tivesse sido liberada dentro de mim. Tudo o que eu havia reprimido veio à tona: a raiva, a dor, a sensação de traição. Eu me senti pequeno novamente, frágil, como aquela criança de 6 anos que não sabia como pedir ajuda. No começo, tentei manter a aparência de sempre. Fui trabalhar, continuei cuidando da minha irmã, sorri para meus amigos. Mas, por dentro, eu estava despedaçado. As noites eram as piores. Eu não conseguia dormir sem ter pesadelos, sem reviver aqueles momentos que eu tanto tentará esquecer. E, então, chegou o dia em que eu simplesmente não consegui mais. Eu estava em uma reunião importante no trabalho, tentando me concentrar nas discussões, quando, de repente, senti o chão ceder sob meus pés. Minha visão escureceu, e eu desabei. Quando acordei, estava no hospital, com minha irmã ao meu lado, segurando minha mão e chorando. Foi ali, naquele quarto de hospital, que eu percebi que não podia mais carregar o peso sozinho. O segredo que eu havia guardado por tanto tempo estava me destruindo, e eu precisava enfrentá-lo, não importa o quão doloroso fosse. A carta da minha avó foi o gatilho, mas também foi o começo da minha libertação. Ela me mostrou que eu não precisava mais carregar aquela dor sozinho, que era possível enfrentar o passado e, finalmente, encontrar a paz que eu tanto buscava. Mas, naquele momento, eu ainda não sabia como fazer isso. Tudo o que eu sabia era que a máscara da força que eu usava há tanto tempo estava rachando, e que, em breve, eu não seria mais capaz de mantê-la no lugar. A carta da minha avó foi como uma bomba que explodiu no centro da minha vida, destruindo todas as paredes que eu havia construído ao longo dos anos para me proteger. No começo, tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Afinal, eu era o forte, o responsável, aquele que sempre segurava as pontas. Mas, por dentro, eu estava desmoronando. As memórias que eu havia enterrado por tanto tempo agora assombravam meus dias e noites. Era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquela época, naquela criança de 6 anos que não entendia o que estava acontecendo, que não sabia como pedir ajuda. Eu revivia aqueles momentos em sonhos perturbadores, acordando no meio da noite suando e tremendo, com o coração acelerado e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. No trabalho, eu tentava manter a aparência de sempre. Sorria para meus colegas, participava das reuniões, entregava meus projetos no prazo. Mas, por dentro, eu estava em frangalhos. Cada tarefa parecia exigir um esforço sobre-humano, como se eu estivesse carregando um peso invisível que só aumentava a cada dia. Minha irmã, Clara, foi a primeira a perceber que algo estava errado.
Ela sempre foi perceptiva, e eu deveria saber que não conseguiria esconder nada dela por muito tempo. Um dia, ela apareceu no meu apartamento sem avisar, com um olhar de preocupação que eu não conseguia ignorar. Você não está bem, ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá. O que está acontecendo? Eu tentei negar, tentei dizer que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que não podia mais mentir. Ainda assim, não consegui contar a ela a verdade. Como eu poderia? Como eu poderia colocar aquela carga nos ombros dela? Então, eu apenas balbuciei algo sobre estar sobrecarregado no trabalho e prometi que iria me cuidar. Mas eu não me cuidei. Em vez disso, continuei me afundando. As noites sem dormir se transformaram em dias sem comer. Eu me sentia como um fantasma, andando pela vida sem realmente estar presente. Meus amigos começaram a se afastar, talvez porque percebessem que eu não era mais a mesma pessoa, ou talvez porque eu mesmo os afastava, sem querer que vissem o quão frágil eu havia me tornado. E então, chegou o dia em que eu simplesmente não consegui mais. Eu estava em uma reunião importante no trabalho, tentando me concentrar nas discussões, quando, de repente, senti o chão ceder sob meus pés. Minha visão escureceu, e eu desabei. Quando acordei, estava no hospital, com minha irmã ao meu lado, segurando minha mão e chorando. Você me assustou, ela disse, com a voz embargada. Eu não sabia o que fazer quando me ligaram. Eu olhei para ela, sentindo um nó na garganta. Como eu poderia explicar o que estava acontecendo comigo? Como eu poderia contar a ela sobre o segredo que eu havia carregado por tanto tempo, sobre a dor que eu havia escondido por anos? Mas, no fundo, eu sabia que não podia mais continuar assim. Eu precisava falar, precisava compartilhar o peso que estava me esmagando. Então, com a voz trêmula, comecei a contar a ela sobre a carta da nossa avó, sobre o segredo que eu havia guardado por tanto tempo. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, segurando minha mão com força. Então, olhou nos meus olhos e disse: Você não precisa mais ser forte sozinho. Foi como se uma corda que me prendia há anos finalmente se soltasse. Eu chorei, como não chorava desde que era criança, e ela apenas ficou ao meu lado, me deixando desabafar. Naquele momento, eu percebi que a força que eu tanto orgulhava era, na verdade, uma prisão. Eu havia me trancado em uma cela de silêncio e negação, achando que, se eu fosse forte o suficiente, poderia seguir em frente sem nunca enfrentar o passado. Mas, ao compartilhar minha dor com minha irmã, eu entendi que não era mais possível continuar assim. A queda foi dolorosa, mas também foi necessária. Foi só quando eu desmoronei que pude começar a reconstruir minha vida de uma maneira mais autêntica, sem a máscara da força que eu usava há tanto tempo. E, aos poucos, com a ajuda da minha irmã e de outras pessoas que eu finalmente permiti que entrassem na minha vida, comecei a enfrentar o passado e a encontrar a paz que eu tanto buscava. Mas, naquele momento, no hospital, eu ainda não sabia como fazer isso. Tudo o que eu sabia era que a máscara da força que eu usava há tanto tempo estava rachando, e que, em breve, eu não seria mais capaz de mantê-la no lugar. O hospital era um lugar estranhamente silencioso, apesar dos ruídos distantes de passos apressados e máquinas bipando. Eu estava deitado na cama, sentindo o peso do soro no meu braço e o cansaço profundo que parecia ter se instalado em cada fibra do meu ser. Clara estava ao meu lado, segurando minha mão como se eu pudesse desaparecer se ela soltasse. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e eu me senti culpado por ter colocado mais essa carga sobre ela. Foi ali, naquele quarto branco e impessoal, que eu finalmente decidi contar a verdade. Não apenas para Clara, mas para mim mesmo. Eu havia carregado o segredo por tanto tempo que ele se tornou parte de quem eu era, uma sombra que me seguia em cada passo. Mas agora, com a carta da minha avó em mente e o colapso que acabará de ter, eu sabia que não podia mais continuar fingindo. Clara, eu comecei, com a voz rouca e hesitante. Há algo que eu nunca te contei. Algo que aconteceu quando eu era criança. Ela não disse nada, apenas apertou minha mão com mais força, como se estivesse me encorajando a continuar. Eu respirei fundo, sentindo o nó na garganta apertar, e então comecei a falar. Contei a ela sobre o tio, sobre as visitas que eu costumava esperar com uma mistura de ansiedade e medo. Contei sobre o que ele havia feito, sobre a confusão e a dor que eu senti na época, e sobre como eu não entendia completamente o que estava acontecendo. Contei sobre a minha avó, sobre como ela havia descoberto, mas em vez de me proteger, pediu que eu guardasse segredo para não destruir a família. As palavras saíam em um fluxo contínuo, como se eu não pudesse mais contê-las. E, enquanto falava, eu sentia um peso sendo levantado dos meus ombros, como se eu estivesse finalmente me libertando de uma corrente que me prendia há anos.
Clara ficou em silêncio por um longo tempo depois que eu terminei. Eu esperava ver choque, raiva, ou até mesmo descrença em seu rosto, mas o que eu vi foi algo diferente: compaixão. Eu sinto muito, ela finalmente disse, com a voz embargada. Eu sinto muito que você tenha passado por isso sozinho. Ela não me julgou, não me culpou, nem tentou minimizar o que eu havia passado. Em vez disso, ela simplesmente ficou ao meu lado, me deixando desabafar e chorar como eu nunca havia feito antes. Foi naquele momento que eu percebi o quanto eu havia me isolado, o quanto eu havia me privado de conexões verdadeiras por medo de que alguém descobrisse o meu segredo. Eu havia construído muros ao meu redor, achando que eles me protegeriam, mas, na verdade, eles apenas me mantinham preso. Com o apoio de Clara, eu comecei a enfrentar o passado de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Comecei a terapia, algo que eu sempre havia evitado, achando que não precisava de ajuda, que eu podia lidar com tudo sozinho. Mas, aos poucos, fui percebendo que a terapia não era um sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Era um espaço onde eu podia ser honesto sobre minhas dores, minhas inseguranças e meus medos, sem medo de ser julgado. Foi difícil, é claro. Reviver aquelas memórias, enfrentar a raiva e a dor que eu havia reprimido por tanto tempo, foi uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz. Mas, com o tempo, eu comecei a me sentir mais leve, como se eu estivesse finalmente me libertando de uma carga que eu não precisava carregar. Clara foi minha âncora durante todo o processo. Ela estava sempre lá, seja para me ouvir, para me lembrar de que eu não estava sozinho, ou apenas para me fazer rir nos dias mais difíceis. E, aos poucos, eu comecei a me permitir ser vulnerável, a admitir que eu não estava bem, e a pedir ajuda quando precisava. Foi um processo lento e doloroso, mas também foi libertador. Eu comecei a entender que a força que eu tanto orgulhava não estava em esconder minhas dores, mas em enfrentá-las. E, ao fazer isso, eu comecei a me reconectar comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor de uma maneira que eu nunca havia feito antes. A verdade libertou-me de uma prisão que eu nem sabia que estava dentro de mim. E, pela primeira vez em anos, eu senti que estava vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. Mas, mesmo com todo o progresso que eu estava fazendo, eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. O passado não podia ser apagado, mas eu estava aprendendo a lidar com ele de uma maneira mais saudável, a encontrar paz em meio à dor. E, aos poucos, eu comecei a me permitir sonhar com um futuro onde eu não era mais definido pelo que havia acontecido comigo, mas sim pela maneira como eu escolhia viver apesar disso. Foi um processo difícil, mas também foi necessário. E, ao enfrentar o passado, eu finalmente comecei a encontrar a paz que eu tanto buscava. A jornada de cura não foi linear. Havia dias em que eu acordava sentindo que podia conquistar o mundo, e outros em que mal conseguia sair da cama. A terapia me ajudou a entender que isso era normal, que a cura não era uma linha reta, mas sim uma espiral, com altos e baixos, avanços e recuos. E, aos poucos, fui aprendendo a navegar por esses altos e baixos com mais gentileza e paciência comigo mesmo. Clara continuou sendo minha maior aliada. Ela estava sempre lá, seja para me lembrar de tomar meus remédios, para me arrastar para uma caminhada quando eu estava me sentindo para baixo, ou apenas para sentar ao meu lado em silêncio, me mostrando que eu não precisava enfrentar tudo sozinho. Nossa relação, que já era forte, se aprofundou de uma maneira que eu nunca imaginei possível. Ela se tornou não apenas minha irmã, mas também minha melhor amiga, minha confidente, minha âncora. Com o tempo, comecei a me reconectar com outras pessoas também. Meus amigos, que eu havia afastado durante os anos em que carreguei o segredo sozinho, começaram a retornar à minha vida. No começo, foi difícil me abrir para eles, admitir que eu não era a pessoa forte e inabalável que eles sempre acharam que eu era. Mas, para minha surpresa, eles não me rejeitaram. Pelo contrário, muitos deles compartilharam suas próprias lutas, suas próprias dores, e isso criou um senso de conexão que eu nunca havia experimentado antes. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Eu havia sempre sido o profissional perfeccionista, aquele que nunca falhava, que sempre entregava além do esperado. Mas, depois do colapso, percebi que essa postura estava me consumindo. Aos poucos, comecei a estabelecer limites, a dizer não quando precisava, e a priorizar minha saúde mental acima de tudo. Para minha surpresa, isso não afetou minha carreira negativamente. Na verdade, meus colegas e superiores pareciam respeitar mais minha honestidade e minha capacidade de reconhecer minhas limitações. Um dos momentos mais marcantes nesse processo foi quando decidi confrontar meu tio. Não foi fácil. Eu havia evitado vê-lo por anos, e a ideia de estar na mesma sala que ele me enchia de ansiedade. Mas, com o apoio da minha terapeuta e de Clara, eu finalmente consegui marcar um encontro. Foi uma conversa difícil,
cheia de emoções intensas e palavras duras. Eu disse a ele como suas ações haviam me afetado, como eu havia carregado a dor e a culpa por tanto tempo. Ele tentou se justificar, tentou minimizar o que havia feito, mas eu não deixei. Eu disse a ele que ele não tinha o direito de definir minha história, que eu estava tomando de volta o controle da minha vida. Não foi uma reconciliação, e eu não esperava que fosse. Mas foi um passo importante para mim, uma maneira de fechar um capítulo que havia ficado aberto por muito tempo. E, ao sair daquela conversa, eu me senti mais leve, como se tivesse finalmente deixado para trás uma parte do passado que não me pertencia mais. Mas, apesar de todo o progresso que eu estava fazendo, ainda havia uma surpresa esperando por mim. Um dia, enquanto revirava algumas caixas antigas no sótão dos meus pais, encontrei um diário que eu havia escrito quando criança. Eu não me lembrava de tê-lo escrito, mas, ao folhear as páginas, fui transportado de volta para aquele tempo. Havia desenhos, rabiscos e algumas frases simples, mas uma entrada em particular me chamou a atenção. Era uma frase curta, escrita com uma letra trêmula de criança: "Eu só quero que alguém me salve." Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Eu me sentei no chão do sótão, segurando o diário com as mãos trêmulas, e chorei. Chorei pela criança que eu fui, que não entendia o que estava acontecendo, que só queria alguém para protegê-la. E, ao mesmo tempo, senti uma profunda gratidão por ter encontrado a força para salvar a mim mesmo, mesmo que tenha levado tanto tempo. Foi naquele momento que eu percebi que a cura não era apenas sobre enfrentar o passado, mas também sobre abraçar o presente e olhar para o futuro com esperança. Eu não podia mudar o que havia acontecido, mas podia escolher como viver a partir daquele momento. E, aos poucos, fui fazendo exatamente isso. Comecei a me permitir sonhar novamente, a fazer planos para o futuro. Voltei a pintar, algo que eu adorava fazer quando era criança, mas que havia abandonado há anos. Comecei a viajar, a conhecer novos lugares, a me conectar com novas pessoas. E, mais importante, comecei a me permitir ser feliz, a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado, dizendo que minha avó havia deixado uma herança para mim. Fiquei confuso, já que ela havia falecido há anos, mas concordei em me encontrar com ele para saber mais detalhes. No escritório do advogado, ele me entregou uma carta e uma pequena caixa. A carta era da minha avó, escrita pouco antes de ela falecer. Nela, ela pedia perdão novamente, dizendo que esperava que eu pudesse encontrar a paz que ela não conseguiu me dar. E, na caixa, havia um colar, um presente que ela havia comprado para mim quando eu era criança, mas que nunca teve a coragem de me dar. Foi um momento emocionante, cheio de sentimentos conflitantes. Mas, ao segurar o colar, eu senti uma sensação de fechamento, como se minha avó estivesse finalmente me dizendo que eu era digno de amor, de cuidado, de felicidade. E, com o colar em mãos, eu percebi que a jornada de cura não era apenas sobre enfrentar o passado, mas também sobre abraçar o presente e olhar para o futuro com esperança. Eu não podia mudar o que havia acontecido, mas podia escolher como viver a partir daquele momento. E, aos poucos, fui fazendo exatamente isso. Comecei a me permitir sonhar novamente, a fazer planos para o futuro. Voltei a pintar, algo que eu adorava fazer quando era criança, mas que havia abandonado há anos. Comecei a viajar, a conhecer novos lugares, a me conectar com novas pessoas. E, mais importante, comecei a me permitir ser feliz, a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. A jornada não foi fácil, e eu sei que ainda há desafios pela frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto vivo, presente e cheio de esperança. E, ao olhar para trás, eu vejo que a força que eu tanto orgulhava não estava em esconder minhas dores, mas em enfrentá-las, em me permitir ser humano. E, com isso, eu finalmente encontrei a paz que tanto buscava.